Olá a todos, meu nome é Elisângela Santos. Hoje eu estou aqui em nome da Casa Frei Anselmo para falar sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje será o capítulo 23, Viver pela Fé. Mas antes de entrar nesse capítulo, eu gostaria de fazer um convite para vocês, para que vocês dessem um like nesse vídeo, curta o canal, assine o canal, compartilhe esse vídeo no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos colegas. A gente está falando sobre o Evangelho, né, trazendo aqui os ensinamentos do Cristo, né, de uma forma simples, né, de uma forma humilde, né, que se torne fácil a compreensão. Comente também, né, está aberto a comentários, fique à vontade, né? Mas esse é o capítulo 23, né? Toda semana a Casa Crianciana libera de 1 a 2 capítulos, tá? Que é a continuidade dos próximos capítulos. Então, te faço um convite para que você possa, né, assistir aí todos os capítulos. Curta também a Casa Crianciana nas redes sociais, que é no Facebook e no Instagram, tá? Os links estão aí embaixo. É só você clicar e acessar. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus, né? Vamos buscar nos conectar com Deus, com Jesus, com o Pai maior. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer a oportunidade pela vida, Senhor. Obrigada, meu Senhor. Obrigada pela família. Obrigada pela saúde do corpo, da mente e do espírito. Obrigada, Pai, pela vida, pela minha família. Obrigada por me amparar nas dificuldades, por ouvir as minhas preces e as minhas dores. E assim, Senhor, que a minha mente possa se abrir para os ensinamentos de hoje. Que eu possa não só ouvir, mas praticar o vosso evangelho, vivenciar de coração os vossos ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos entrar no capítulo de hoje, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, Viver pela Fé. O que diz Paulo na carta a Romanos, capítulo 1, versículo 17? Ele diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E o que ele quis dizer? Emmanuel nos traz uma leitura em cima dessa frase de Paulo de Tarso. Ele começa dizendo o seguinte: na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Mas que fé é essa que Paulo nos fala? Basta ter fé? Só preciso ter fé e eu terei a salvação, eu serei salvo, eu estarei próximo de Deus, estarei próximo de Jesus. Simplesmente eu preciso só ter fé, eu preciso só praticar uma religião, né? Ir à igreja, ir à missa, ir no centro espírita, ouvir a palestra, e está tudo bem, né? Eu faço parte dessa linha dos justos que viverá pela fé. O que Emmanuel nos traz além disso? Ele diz o seguinte, que não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva acima. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, né, como faziam os judeus lá atrás, né, bem lá no comecinho, que praticavam os cultos religiosos, né, mas não praticavam a moral, não praticavam o amor, não praticavam a caridade. É mais fácil. É mais fácil viver exteriormente do que interiormente. É mais fácil praticar esses cultos exteriores religiosos do que praticar as cerimônias internas, as mudanças, que seriam as mudanças, as transformações internas. Isso é vivenciar o Evangelho, quer vivenciar os ensinamentos. Né? E Emmanuel continua dizendo o seguinte: frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicaria uma presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E o que é esse bom homem? O que é ser bom? E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência.
Ser esse bom homem é quando as religiões nos preparam para ser bom para conosco, para com Deus e para com o próximo. Ser justo. É praticar esses cultos interior, não exterior. É praticar a mudança, a reforma íntima. É vencer as minhas tendências. É buscar a pureza, a tranquilidade do espírito, né? Através das boas ações, das boas atitudes, dos bons pensamentos, do bom comportamento. É quando a religião nos ensina a praticar a caridade, né? A gente sempre fala, né? Jesus é a salvação. Jesus é a salvação, mas não pratica os ensinamentos de Cristo. Porque Jesus nos ensinou, falou sobre o amor a Deus, sobre a importância do perdão, da compreensão do outro, de entender que cada um tem o seu tempo, que a gente precisa compreender, de que o Pai ama a todos, que somos filhos de Deus. Ele praticou, ele nos ensinou, através da prática, a praticar o Evangelho. Então, se Jesus é a salvação, e é a salvação, a gente precisa praticar o que o Mestre nos ensinou. E a caridade, que é o amor. O amor, recebendo a todos de braços abertos, sem preconceito, sem preconceitos, compreendendo a dor e a necessidade de cada um, sem se sentir ofendido, aceitando cada um como é, 12 discípulos, cada um tinha um jeito, uma forma de pensar, de agir diferente, mas Jesus abraçou a todos, aceitou cada um do jeito que cada um é. E cada um foi se reformando, né? Através do tempo, através dos ensinamentos do mestre. Principalmente quando o mestre partiu. Porque eles viram a necessidade de crescerem moralmente e de praticar esses ensinamentos. Praticar essa caridade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, no capítulo 8, item 10, Kardec diz o seguinte, né, que muitas religiões, né, que são trabalho superficial, porque é mais fácil, é mais prático, e não se aprofunda no que é necessário, não prepara ali o seu, né, aquele que frequenta aquela religião, né, aquele que está ali presente, para esse trabalho tão importante, tão necessário da caridade. Não ensina sobre a reforma íntima. E que simplesmente, diz Kardec, né, que eles criam 3 tipos de pessoas, que são os supersticiosos, os fanáticos e os hipócritas, que não se reformam, que não mudam interiormente, mas só externamente, que não praticam a caridade, que não praticam o amor ao próximo. Muitas são essas religiões, que não prepara realmente aquele que o segue para estar próximo de Deus, para estar próximo de Jesus, e não só através da fé, mas é através das ações. A gente fortalece essa fé através do trabalho, através da ação, através da nossa mudança íntima, da nossa reforma, que é muito importante. Trabalhar as nossas tendências, nossas deficiências, nossos vícios, vencer as nossas dificuldades. Não nos permitirmos deixar vencer pela ira, pela cólera, pela raiva, pela mágoa, pelo ódio, pela ganância, pelo orgulho, pela inveja, pela hipocrisia. Vencer essas tendências é nos aproximar de Cristo. E é dessa fé que Emmanuel nos traz. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Ser fiel em todas as dificuldades, ser fiel diante da dor, da dificuldade, da tormenta. E vai passar, né? Essas dificuldades, essa dor,
Foi o que escolhemos para evoluir, escolhemos para crescer. Não é uma decisão de Deus. Deus nos ama, nos ensinou Jesus. Deus nos ama. Jesus veio nos falar desse Pai de amor, de caridade. Jesus veio nos falar desse Pai que ama todos, que somos todos irmãos, filho de um único Pai. Essa salvação é essa mudança interna. Não é a fé simples de ser, mas essa evolução, essa compreensão dos ensinamentos de Cristo, que é mãos à obra, que é trabalhar, que é espalhar a sementinha do Evangelho. Mesmo que muitas vezes a gente acha que não está dando fruto, mas ela foi plantada. Ela foi plantada. E essa fé é viver como viveu Maria de Magdala. Na sua transformação, que nos fala o livro Boa Nova, no capítulo Maria de Magdala. Toda a transformação de Maria de Magdala, que deixou todo o seu luxo, né, toda a sua riqueza que ela tinha, toda a sua... era admirada pelos homens, etc. Ela deixou tudo para seguir Cristo. E quando Cristo se vai, ela se vê ali para onde eu vou, o que eu vou fazer agora, ela não volta para a vida de antes. Ela continua e ela passa a falar sobre Jesus para aqueles que querem ouvir. Ela passa a ensinar, a evangelizar durante muitos anos, acompanhando ali os leprosos, auxiliando, ensinando a morrer, como fala o livro Boa Nova, falando do Mestre, de que há outra vida além dessa vida. E que essa carne, esse corpo é só um verso. E que a vida eterna é a vida do Espírito. É a vida espiritual. E como disse Jesus, né, há muitas moradas na casa do meu Pai. E que essa vida é temporária. Então Maria se transforma nessa mulher gigante, passando pela porta estreita, porque larga é a porta da salvação, da perdição, né? Então passar por essa porta estreita, de mudança, de transformação, mesmo diante da dor, do sofrimento, servir, amparar, auxiliar. Não esquecer do outro. Não mergulhar na minha dor ou nos meus problemas, me vitimizando, mas buscar amparar. Não me sentir solitário, mas ser solidário com o outro, com a necessidade do outro, com a dor do outro. E se eu não posso me locomover para servir, eu posso fazer uma prece, é caridade. Eu posso perdoar o outro, é caridade. Eu posso não julgar o outro, é caridade. A gente tem o hábito de julgar, né? Só de eu não julgar, não pensar mal em relação ao outro, desejar o bem, fazer uma prece, fazer uma vibração pelo outro, caridade. Isso é viver na fé que Jesus veio nos ensinar. E continua Emmanuel. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. Ou seja, continuamos nesse processo de bom ânimo, né, de trabalho, de não desanimar, de não nos permitir mudar as nossas vibrações, de não nos permitir nos abalar pelo exterior, nos manter em conexão com o Pai Maior, porque quando a gente está nesse trabalho voluntário de auxiliar, de amparar, de ajudar, de compreender, de servir o outro, a gente está em vibração com Jesus, né? A gente está em conexão com Deus, a gente está em contato com Jesus. E quando a gente se permite esse contato exterior, né, que é com a raiva, com a cólera, se deixar influenciar pelo mau humor do outro, se deixar influenciar pelos comentários ruins, fazer um comentário maldoso, fazer um pensamento ruim em relação ao outro, a nos permitir nos contaminar. Então, a gente sai
né, dessa proteção, né, dessa conexão que eu estava com o mestre, para entrar numa vibração ali negativa, que eu vou ter problema, dor de cabeça, vou ficar doente, vou ficar irritado, vou atrair mais coisas ruins, mais pessoas que vão me desafiar essa mudança, né? Se eu tenho um problema da raiva, da cólera, da inveja, da ganância, então vai me desafiar a testar os meus limites, né? Então, o que que ele está nos dizendo? Para a gente não esquecer de quem eu era, para como que eu cheguei até aqui, para que eu possa ali, ó, não desenhar uma moderação, continue, né, no meu bom ânimo, para que eu não saia dessa minha vibração, para que eu permaneça. Né? E ele termina dizendo o seguinte: são escuros e tristes, ou seja, os dias são escuros e tristes, confiamos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Então a gente sabe que depois de toda a tempestade, né, vem a calmaria, vem o sol para limpar os miasmas negativos, pensamentos negativos, renovar as nossas energias. Toda tempestade passa, todo problema também passa, né? Toda dificuldade, todo tormento, toda dor passa. E que a gente continue mantendo esse bom ânimo, né? Que a gente continue mantendo a fé e lembrar que Deus está no controle. Nada sai do controle do Pai. E se eu passo por uma dificuldade, se eu estou passando por um momento de dor, de sofrimento, que a gente aumente a nossa fé, né? Que a gente não esqueça das orações da prece. E lembrando sempre, Deus está no controle de tudo, sempre. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Jamais estamos abandonando. Nunca. Qual pai que abandonaria os seus filhos? Qual pai que ignoraria a dor do seu filho? Não aquele que ama. E Deus nos ama infinitamente. Infinitamente. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as exposições sagradas do cristianismo. É aquilo que eu falei lá atrás. Muitas vezes a dor, essa dificuldade, essa enfermidade é necessária. E a morte, todos nós passaremos por ela. No reino eterno, a não ser o espírito, mas não o corpo físico. Existe a separação temporária, mas aqueles que amamos iremos nos encontrar mais tarde. Estará lá nos esperando de braços abertos, porque quando chegar nessa hora, a gente vai estar preparado e chegará para todos nós. É inevitável. É a única certeza na vida que temos. Nascemos nesse prazo de validade, não sabemos quando que ele vencerá. Mas, enquanto ele não chega, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos evoluir, vamos nos salvar, que só depende de nós. Jogar nossa salvação para o Cristo é como eu disse. Eu vou ter fé, vou ficar aqui sentadinha, vou fazer a minha parte, não faço mal para ninguém mesmo, e tá tudo bem. E no momento da dor e da dificuldade, eu cobrar solução, eu cobrar alívio. Qual merecimento eu terei? Que merecimento eu terei? Se muitas vezes eu fechei os olhos para a dor do outro, se muitas vezes eu fechei os olhos para a necessidade do outro, se eu deixei de perdoar, se eu deixei de desculpar. Então, eu preciso cuidar da minha salvação, sou eu. E eu, Elisângela, através do quê? Da mudança, da reforma íntima, né? Ser boa, gentil, compreender a dor do outro,
Isso a gente vai praticando. Não vou da noite para o dia mudar, me transformar. Mas é a prática que faz a diferença. O querer, é a vontade. Se eu tenho vontade, o caminho se abre. Nem que seja um pouquinho que eu faça por dia. Só o fato de mudar o meu pensamento muda as minhas vibrações. Para de pensar coisas ruins, para de pensar coisas negativas. Está sempre com raiva do outro, está sempre de mau humor. Tiago, no capítulo 2, acho que é o versículo 14 ao 26, ele diz o seguinte, que a fé sem obra é fé morta. A fé sem trabalho é uma fé morta. E ele diz o seguinte em um dos versículos, né? Me mostre a tua fé sem obra, que eu te mostrarei a minha fé com obra. Porque fé sem obra é morta. E é isso que Paulo de Tarso nos traz na carta aos Romanos. Dessa fé no Cristo, dessa fé em Deus, através do trabalho, através do auxílio, através da caridade. Através do me ajudar também. Através da minha reforma íntima, da mudança que eu preciso praticar comigo mesmo. E buscar sempre Deus e Jesus nas dificuldades, nos tormentos, na dor. Quando a gente trabalha auxiliando o irmão, quando a gente esquece, muitas vezes, ou deixa de lado a nossa dor para ajudar, a gente acende uma luz. A gente passa a brilhar. A gente passa a compreender, entender, aquele probleminha é pequeno diante da dor do outro. É pequeno diante do sofrimento do outro. Então é isso, né, que Emmanuel vem nos trazer nesse capítulo. Nessa fé tão importante para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se aproxime de Deus e de Jesus. É a fé com obras, não sem obras, como diz Tiago, no capítulo 2. É a fé com obras. É a fé em ação. Não é aquela fé morna. O simples fato de falar, eu tenho fé. Mas é aquela fé que age. Aquela fé que compreende e conhece as leis de Deus. E sabe o quanto é importante a gente agir. Sabe o quanto é importante a gente estar ativo. O quanto é importante essa evolução moral, essa mudança, essa transformação. E terminamos o capítulo de hoje. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de hoje, Senhor. Obrigada, Mestre. Obrigada, Pai, por mais essa leitura. Que a gente possa praticar os vossos ensinamentos. Não só ouvir, não só espalhar para o outro, Pai, mas interiorizar os vossos ensinamentos, compreender, refletir e praticar. Sendo útil, Jesus, sendo instrumento da vossa vontade, amparando e servindo. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada pela oportunidade, as Casas Frei Anselmo. E eu faço aqui mais um convite, um lembrete, para que você possa curtir esse vídeo, dar um like, se inscrever no canal, compartilhar, tá? E também se inscrever nas redes sociais da Casa Frei Anselmo, no Facebook e no Instagram, tá? Os endereços estão aí embaixo, tá? Então, até uma próxima. Obrigada.